mas dar acesso à informação. Acredito que isso sim, tá nas mãos do médico. Até fazer a pergunta: você sabe que são cuidados paliativos? Porque essa pergunta muda tudo. Boa noite, galera! Meu nome é Tairine. E meu nome é Thales, e nós fazemos parte do Projeto Palio, um podcast educativo feito para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, Pega um café ou chá. e vamos bater um papo. E é com grande satisfação que nós apresentamos a vocês a nossa convidada de hoje. Hoje quem está conosco é a Emanuele, uma paciente em cuidados paliativos há 2 anos. Emanuele, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos imensamente por você ter aceitado estar conosco. Sinta-se à vontade para se apresentar. Olá, pessoal. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu sou uma entusiasta de disseminar e ser essa ponte em falar sobre cuidados paliativos. Primeiramente, aí agradeço, a Tairine, o Thales, a Milena, a Cananda e a Ana, toda essa equipe, essa excelente iniciativa. Como a gente diz, dar o primeiro passo, o segundo, daqui a pouco é uma perna e daqui a pouco aí, já tem um reconhecimento numa amplitude nacional. Então, como vocês apresentaram, meu nome é Emanuele Vieira Torres Schreiber, eu tenho 45 anos, moro em Joinville, Santa Catarina, mas sou natural de Lages, também Santa Catarina. Sou casada e sou paciente oncológica há 5 anos. E, por formação, sou jornalista. Então vamos começar o nosso papo. Vamos lá. Emanuele, quando a gente se conheceu, você falou comigo que no seu caso foi você que procurou os cuidados paliativos. Como que foi esse seu caminho, desde o seu diagnóstico até essa sua procura? Para falar de cuidados paliativos na minha jornada oncológica, eu vou dividir em 2 momentos. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018 e no primeiro momento era in situ, eu não tinha metástase. Depois, logo na sequência, eu tive que fazer mastectomia, na sequência já veio uma biópsia, já era um câncer avançado. Passaram-se quase 3 anos quando eu me tornei uma paciente metastática. E ali, eu costumo dizer, foi ladeira abaixo. Veio a notícia primeiro da metástase no fígado e na sequência de alguns meses ali, um semestre, veio a novidade que já estava nos ossos e dos ossos se dividido em 3. Primeiro no sacro lombar, depois no externo, que é essa região do peito, e depois no acetábulo, que é a região ali do encaixe entre o quadril, o fêmur e o quadril. Então, os cuidados paliativos, de fato, na prática, entrou na minha vida a partir da metástase. Até então, eu tinha noção, já como paciente oncológica, mas ainda era distante. Eu tinha assim, interesse pelo tema. Engraçado, como entrou o cuidado paliativo no meu repertório? Eu tinha um olhar para ele para idoso. E igual todo mundo, talvez, pela terminalidade da vida, né? Ouvia na mídia, nossa, quando a pessoa já não tem mais chance de vida. Digamos que assim, que tinha também dessa forma que eu conheci. E eu tinha uma mãe idosa, ela faleceu aí faz 1 ano e meio, e nos últimos anos eu acabei cuidando, e eu também pensei assim, poxa, o que eu posso agregar mais para ela? Ah, aqueles cuidados paliativos. Ah, então é um especialista desse. Então foi nesse sentido que eu tive assim, entrou no meu vocabulário, no meu radar. E aí, conversando com a psicóloga, eu estava atrás desse profissional para minha mãe. Então deu tempo de ela ser tratada por um especialista, né? Por um paliativista. Né? Mas na hora de decidir pela como seria a passagem dela, eu tive a chance de escolher que ela seguisse pelos cuidados paliativos em poucos dias. E foi no mesmo período que eu descobri a metástase. Então, diante daquele cenário, eu conversava muito com uma psicóloga, que também era especialista em cuidados paliativos, e ao receber a notícia, eu pensei, qual profissional eu posso agregar no meu tratamento?
né? Porque ao receber, né? Poxa, eu já vinha com uma palavra pesada que é câncer. Já vinha de um tratamento ali de 2 anos e meio e, nossa, e ele ia ser no mínimo para 5 anos, né? Caso era um tratamento curativo. E de repente eu recebo a notícia que ele não era mais curativo. Eu passava a ser um tratamento paliativo. E aí foi nessa conversa com a psicóloga que eu falei, eu gostaria também de ter uma médica paliativista. E quando a gente conversou, né, Thay, assim, muito rapidamente, eu falo que a minha entrada daí para a área de cuidados paliativos, ela foi curiosa, porque eu pedi para ter a médica paliativista e agendei uma consulta, eu não falei para minha família, e fui lá para a gente se conhecer. Simples assim, dessa forma. Não tão simples para os outros. Mas eu tinha muito claro para mim que a partir daquele momento, como que eu ia lidar? Como eu disse, eu tinha a palavra câncer, que era pesada, e de repente eu passei a ter metástase, veio uma questão da palavra também sobrevida. E aí fui para esse profissional. E aí, quando eu cheguei para ser atendida, né, a pergunta, né, os dados pessoais para conhecer, e a doutora perguntou, em que posso ajudar? E eu respondi, eu vim fazer um vínculo com você. E então o nosso encontro começou dessa forma. Manoel, eu achei bem interessante isso. Eu acho que isso vai ser uma coisa legal da gente comparar com futuras entrevistas. Essa procurativa, né, pelos cuidados. Você diria que o seu background profissional tem alguma influência ali nessa voz ativa para procurar os cuidados? Eu não sei dizer especificamente se o background profissional, porque pela profissão eu não tinha essa proximidade com o tema, nem era uma área da minha abrangência. A maior parte do meu tempo eu trabalhei na área cultural. Acredito que é um pouco de personalidade mesmo. Desde pequena eu sou curiosa, tenho características de proatividade e sempre tive assim uma questão, uma curiosidade por autoconhecimento. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu digo assim, com 20 e poucos anos, sempre estou assim em algum tipo de imersão que faça com que eu me entenda melhor, entenda quem é essa pessoa e tenha sempre a melhor versão, né, da Emanuele. E eu acho que tudo isso junto faz que quando eu estou diante assim de uma notícia que no primeiro momento ela te aproxima da iminência da morte, foi o que eu pensei, o que está ao meu alcance? E aí eu passei a explorar todas as possibilidades. E aí, com isso, né, já tinha esse olhar aí dos cuidados paliativos. Acredito que é importante também falar, né, antes de tudo isso, você ter a aceitação da doença. E aí ela te facilita essa procura, né, e essa abertura para você ser cuidada. Que bom que você tocou nesse tópico de aceitação. Como que foi esse processo? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer em si, é, não é fácil, vamos assim dizer, mas eu sou uma pessoa que eu ressignifiquei muito rápido, eu fiz a virada de chave, né? Acredito que assim não tem um conselho para passar para alguém, é muito pessoal. E ele se traduz no cenário que eu vivo. Eu moro longe da minha família, eu moro somente com o meu marido, aqui em Joinville. Então, diante dessa notícia, eu não tinha para quem recorrer. E aí o que eu pensei? Eu tenho que encarar. E como que eu encaro? Eu tenho dois lados, né? Ou eu aceito, ou eu vou me tornar vítima, né? Então, eu acredito, assim, que em vez de perguntar o porquê que veio a doença, eu coloquei na minha cabeça que era o para quê. Para que ia servir aquele momento? Mas isso era lá no início, quando eu falei, né? Porque a princípio era curativo. Então, eu tive essa postura, ok, é fazer uma mastectomia, era fazer o tratamento que vem depois, químio, rádio, hormonioterapia,
e esperar os 5 anos, que com a possibilidade de ter, né, você está curada. E não aconteceu isso. No segundo momento, quando veio, né, nossa, agora você tem metástase. Aí levou um tempo um pouco maior para essa aceitação. A ficha ia caindo aos poucos, assim, tipo, mas ok, eu entendo que é metástase, mas metástase, quanto tempo eu vou ter de vida? O que é essa sobrevida? Vieram muitas perguntas, muitos questionamentos internos para mim. E aí, depois de um longo tempo, assim, um longo tempo que eu digo assim, eu acho que um mês, assim, eu falei, ok, de novo. Para que está vindo essa segunda etapa? E eu vou fazer o que está ao meu alcance. E ali eu também segui legal. Porém, quando eu fiz o PET scan, né, talvez aqui algum leigo que não está nos ouvindo, que é aquele exame que escaneia todo o corpo, eu fui buscar o resultado positivo do tratamento. E aí eu recebi uma nova metástase. Eu falei, opa, a segunda. Ok, novamente a mesma frase, o que está ao meu alcance, eu vou seguir. Aí veio a terceira. Aí quando veio a quarta metástase, foi novembro do ano passado. Aí foi algo assim que pegou um pouco, né? Eu demorei assim para entender, assim, poxa, agora está sendo muito rápido, né? E para que tudo isso? O que eu tenho que aprender com a vida? E aí eu comecei a ter um senso de urgência em viver diferente. Então, foi mais ou menos assim, nessa questão de aceitação. A aceitação que eu digo é você aceitar ser vítima ou protagonista. Não dá para romantizar, né? Que é bom ter câncer para aprender a olhar a vida melhor, muito menos assim romantizar que, ok, a morte, né? Embora seja o óbvio, a morte, mas não é. Ninguém está preparado. Mas diante, eu me coloquei na minha história, eu falei, então tá, essa é a jornada metastática. Ela pode ser de dias, de meses, de anos, de décadas, quem sabe? A ciência está aí. E como eu quero percorrer esse espaço? Aí a aceitação vem nesse sentido, tá? Então eu vou percorrer da melhor forma possível, tá tudo certo, porque eu não posso modificar a metástase, não posso culpar e nem procurar a origem. Eu tenho que estar assim, atenta, talvez, né, em alguns padrões que contribuem para acelerar ou para não deixar eu viver tão plenamente. Então é isso, Thales. Assim, acho que diversas perguntas surgem a partir dessa sua fala. A primeira que eu queria fazer é como que funciona então a sua rede de apoio a partir do momento que você mora só com seu marido em outra cidade. Qual que é a sua rede de apoio? Como funciona? Gente, assim, muito orgulhosamente eu vou chamar o meu marido como uma rede, né? Ele é a minha rede 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem folga para o feriado, porque assim, quando é muito inusitado, né? Quando você está trocando medicação, você está em parte de um tratamento ativo ali. A gente chama às vezes o tratamento de choque, é o nome que eu dou, para separar do restante do tratamento. Então, assim, é ele quem está ali, né? Eu posso contar, assim, com os amigos perto, numa emergência, a família, mas é um apoio distante. Ela vai chegar no mínimo com 6 horas de diferença. E tem toda uma logística, uma rotina. Então, eu digo assim que, assim, de prontidão é o meu marido e eu faço o meu tratamento na Unimed, a Unimed. Eu acredito, assim, que nesses anos, o vínculo que eu fiz, inclusive no espaço que me cuida, ele é de uma riqueza ímpar, assim, que eu não sei nem traduzir. Porque as pessoas me conhecem, às vezes, assim, desde a assistente, que você entra, assim, ali na parte da oncologia, até o doutor. E por saber, talvez, que eu também não tenho a família próxima, eu sempre tive quase tudo de imediato. Assim, as pessoas sempre tiveram um senso de urgência e uma amorosidade. Então, essa é a minha primeira rede de apoio, essa eu posso dizer. Aí, os amigos, a família, e também procuro estar vinculada ou conectada com as redes de apoio coletivas. Um exemplo é o Oncoguia, em São Paulo,
não sei se vocês já ouviram falar. Estou sempre assim, né? Dentro do possível, dentro das ações online e presencial, pelo menos 1, 2 vezes por ano, porque ali saem amizades. E aí algo é muito importante falar, né? É engraçado que você conhece alguém numa mesma situação. Por exemplo, assim, época de radioterapia. 30 sessões, todos os dias, só não tem sábado e domingo. E geralmente é no mesmo horário, porque seu corpo é preparado para a máquina, todo o ajuste ali. Aquela pessoa desconhecida, meu Deus, depois de um mês você sai como sua melhor amiga. É incrível o vínculo, você não consegue dar essa dimensão. E aí, quando você tá assim num apuro, mas muito danado, assim, muito danado, numa situação engraçada, você tem a tua melhor amiga de vida e agora a tua melhor amiga nova. Gente, tu liga pra tua melhor amiga nova, ela resolve na hora, porque ela passa igual a você. A outra te dá um conforto, mas estar junto numa rede que passa, né, a mesma situação, assim, é impagável, né? Então, eu tenho esses 4 eixos aí como rede de apoio. Outra coisa que você tinha falado também é que a partir desse momento que você recebeu a notícia dessa sua nova metástase em novembro, você teve mais urgência de viver a vida, né? Você mudou a forma com que você encara a vida, com que você quer viver, de uma forma geral. O que mudou nesse processo? Como você está fazendo agora? Eu pensei muito, né, sobre as mudanças dessa última etapa, de novembro para cá. E eu acredito que o que eu mais consegui fazer é ser coerente comigo. Porque eu acredito assim, no geral para a vida, né? Nós temos assim consciência, sabedoria, essa coisa assim de a gente falar tem que desacelerar, né? O mundo está exigindo muito da gente. A gente sabe a teoria, mas por vezes a gente burla, né? Mesmo durante o tratamento, eu quis ter uma vida normal. Foi assim por vezes enlouquecedor, insano, porque eu queria, enfim, né? Eu era protagonista e por vezes isso me prejudicou. Para vocês terem ideia, muitas vezes eu fazia a sessão de radioterapia no fim da tarde, depois do trabalho. Logo na sequência eu peguei licenças, mas assim, eu acho que eu queria dizer assim, não, é possível, esse aí ele tem que entrar na minha rotina e não ao contrário. E aí, desde a última metástase, aí mudou muito. Esse senso de urgência se traduziu em sensatez, lealdade comigo e coerência. O que isso significa? Respeitar limites. Eu sempre tive dificuldade de respeitar limites porque eu vivo intensamente a vida. E não era algo ruim, eu não culpo, mas nessa última etapa, eu via muitas vezes assim, eu tinha, olha, dá para dizer, 80% da minha vida voltada ao trabalho. Sempre foi uma escolha minha, sempre quase trabalhei 3 turnos. Eu gosto, né? Eu gosto da informação, sendo uma ponte de informação, uma agente transformadora, inclusive. Mas, assim, por vezes a vida pessoal ficava de lado. Ou eu tentava incluir tudo, que daí daqui a pouco eu não tinha aquela qualidade de vida, da higiene do sono, era tudo na correria. E muitas vezes, nesses últimos meses, agora eu estou de licença, né? Agora eu vou seguir o tratamento. Eu não percebi isso e fui à exaustão. E aí eu vou pegar um gancho que foi pela conversa com oncologista, com psicóloga, com terapia complementar, que eu faço várias terapias do bem-estar, por me permitir pensar isso que tu tá falando, assim, de sentar e dizer para mim mesmo, tá? O que vai ser daqui para frente, né? O que é prioridade, né? Que sensatez. Eu falava comigo muito no espelho, assim, olho no olho, e com a conversa com a paliativista, eu acredito que eu consegui, assim, decidir por, de fato, parar e dar o período para o tratamento. E foi
pela médica paliativista junto. Por que a médica paliativista? Porque vocês que vão para essa área vão trabalhar nossas 4 dimensões. E pelas consultas e esse vínculo que eu fiz durante esse 1 ano e pouco que eu contei com vocês, que eu ia lá para formar vínculo, foi que eu pude perceber com clareza, para, Emanuele, é o momento. Se agora o seu maior patrimônio, que é o corpo, com tantas metástases, numa fase paliativa, eu seguir a 1000 por hora, não vai dar certo. Então, foi isso. Aproveitar essa questão das dimensões, para começar, né, uma questão mais de entendimento, né, de você como pessoa, você se considera uma pessoa espiritualizada, religiosa? Me considero espiritualizada. Uhum. E com uma forte aproximação com a doutrina espírita. Mas dizer que ao longo de todo o meu tratamento, né, eu aceitei ajuda e foi algo assim, eu digo, se eu tô viva, era uma energia que eu sentia das pessoas, assim, uma rede coletiva de energia invisível, mas era impressionante de todas as religiões. Acredito que é importante falar, né? Porque embora às vezes você tem que ser respeitado e o outro, receber carinho, amor, a fé e a energia do outro, gente, é bem-vindo sempre. E eu até me colocava assim, quando alguém vinha, assim, de algo totalmente diferente da minha crença, ou até por desconhecimento meu, eu dava uma abertura para eu conhecer. E era impressionante, assim, a energia que eu tive, assim, das pessoas. Tinha dia, assim, que eu sentia, assim, sabe, o ambiente, assim, tão quente como que eu sentia isso, né? Digamos assim, vai ser o dia pré-cirurgia. Aquele monte de mensagem no WhatsApp. Tô rezando por você, coloquei teu nome na oração de tal igreja, estamos fazendo nesse momento o reiki à distância, né? Eu coloquei seu nome pro fulano, nossa, pedi as bênçãos para você. Cara, era uma energia que vinha assim, só pode ser desse mistério que há entre terra e céu. Então, assim, sou espiritualizada, mas assim, aberta a amor, energia e o bem de qualquer religião. E você diria que ao longo desse processo de diagnóstico e da metástase, a sua relação com essas questões espirituais mudou de alguma forma ou sempre foi desse jeito? Como foi? Mudou. Eu sempre fui espiritualizada. Acredito que isso é uma linha tênue com o autoconhecimento. Porque ao me descobrir, eu também me descobri que eu não era assim, sabe, um rótulo dentro de uma caixinha, né? Por exemplo, eu sou batizada católica, toda a minha família seguiu, né, dentro da Igreja Católica há muitos anos. Depois eu fui para a faculdade, que era dentro de uma faculdade luterana, pertencia, né, a uma faculdade luterana. Só que aí tu começa a se questionar, né? Nos seus 19, 20, 21 anos, já uma personalidade muito forte. E aí fui aproximando dessa questão, assim, que a gente está de passagem por aqui. Eu já tinha essa crença de vida. E aí você tem uma outra vida. E aí que entra, eu acho que aí a doutrina espírita, que ela traz isso, né? Então, fui percorrendo, assim, dessa forma. Mas quando veio a doença, é aquele momento. Nesses intervalos, teve distanciamento por não priorizar. E a hora que bate alguma coisa, né? Para quem você recorre na sua fé. E aí eu me aproximei, sim, e me reconectei de uma forma incrível, né? E acho importante dizer, eu ia fazer o link até com a pergunta do Thales anterior, que durante todo o meu tratamento ortodoxo com a medicina, eu fiz cirurgias espíritas, paralelo. E dizer, não é um tema, né, para entrar aqui, mas no meu caso, eu tenho provas que eu vi, assim, exames de imagem, com algum tipo de imagem, após tratamento com outro tipo de imagem positiva. Então, assim, sempre trabalhei nas duas esferas, mas sempre
seguindo tudo que deve ser seguido pela medicina ortodoxa. Na sua fala, você tinha comentado também do Reiki. Como que essas práticas integrativas complementares influenciam esse processo para você? Quando eu entrei no Reiki, também tem uma história. Essa tem a ver com o profissional. E é engraçado. Eu fui entrevistar uma pessoa na época que era das terapias integrativas. E veja bem, a gente vem de uma linha, primeiro, né, de uma função social de você noticiar, divulgar a notícia com imparcialidade. Eu não posso emitir juízo de valor na notícia. E você tem um ceticismo, né? Porque tudo a gente prova, comprova, e para ver aquela fonte, e se duvidar, a gente tem que duvidar da fonte. Então, assim, gente, né? Isso aí, se parte da sua vida você só atrapalha, parte você é um pouco disso. E aí eu conseguia dividir eu, pessoa, e eu, profissional. Mas eu fui entrevistar. E, claro, eu ia fazer a notícia com os fatos que a pessoa me desse sobre o assunto. Só que ela propôs fazer em mim o Reiki. Assim, uma demonstração, né? E eu falei assim, na época, não, vamos seguir. Ela assim, não, mas eu te proponho. Daí eu fiz uma brincadeira, mas duvido que você vai me sossegar. Uma brincadeira com a minha personalidade, sou ligada a 1000 por hora, ninguém dá jeito e tal. E aí, só que eu não me propus na matéria, eu separei. Eu voltei um outro dia e me apresentei para fazer. Gente, eu apaguei. Ela, assim, aquilo do ceticismo, né? Eu disse muitos dias para mim que não, que eu estava cansada, imagina, que, né? Coloquei ali uma dúvida. E realmente me senti bem melhor. Tudo que a prática traz e o conceito por trás da prática. Eu fiquei uma semana assim, gente, sei lá, em êxtase, assim, mais tranquila, leveza, respirava melhor, tal. Então entrou dessa forma, assim, num paralelo de uma profissão. E aí surgiram, aí veio o meu encontro, outras oportunidades, aí eu fiz algumas terapias para receber. O Reiki, a acupuntura, que eu faço até hoje. Deixa entrar outros tipos de terapia. Eu faço terapia frequencial e delas vão se abrindo, né? Esse leque de terapias aí. E aí sempre me acompanharam junto para trazer bem-estar e contribuir, né, no processo emocional. Quais foram os momentos assim que foram mais significativos, marcantes para você desde que você entrou nessa jornada que são os cuidados paliativos? Olha, teve um momento marcante para mim que foi quando eu tive a opção de escolher a medicação que eu gostaria de tomar como complemento. Importante dizer essa palavra como complemento, né? Porque eu busquei ajuda e acho que eu já posso trazer o que né? Trazendo um pouco ali daquele vínculo, né? Então, o tempo foi de conhecer a médica, a gente se conhecendo, e eu não tinha assim, como às vezes algum paciente já vai para o paliativo com dor. Então, eu não fui uma paciente que cheguei com dor, mas eu pensava, o dia que eu tiver dor, eu quero ter alguém que me conheça. Eu quero ter equipe que já me chame pelo nome. Então, esse é o motivo, né? Eu acho que ainda tem esse mito de ir muito só por dor. E eu não cheguei com dor. E ali a gente foi conversando. Primeiro aquela anamnese, né? Bem completa. Num segundo encontro, a continuidade e a médica já pescando ali aspectos das 4 dimensões da minha vida. Mas assim, não precisava me medicar. É importante dizer que a médica paliativista, conhecendo a minha história, foi indo. Eu acho que no terceiro ou quarto encontro, eu comecei assim, tem um período que eu não estava dormindo bem, por a questão da hormonioterapia. Eu fui induzida à menopausa precoce cedo, mudou medicação. Quando eu vi, eu estava assim com 3 tratamentos juntos. Se vocês perguntassem efeitos colaterais, eu não conseguia dizer com clareza, sabe? É disso, disso, disso.
Mas eu não estava dormindo legal, eu sempre dormia. E aí, com isso, assim, eu estava com a mente muito inquieta, agitada, o dia se arrastava e tentando ter aquela vida normal de pique de 3 turnos, né? E aí foi nessa conversa com ela, o que que o médico paliativista faz no primeiro momento? Ele começa a conversar sobre os sintomas e medicação. E aí eu já coloquei um cascudo, assim, para me defender. Não quero remédio, não quero remédio. E é engraçado, né? Porque faz parte. Talvez é isso ali para fazer manejo da dor. Faz manejo da dor de que forma no cuidado paliativo? E aí eu falei assim, doutora, eu quero experimentar uma linha natural. E aí na conversa a gente chegou no canabidiol, que foi a minha opção. Então, assim, é marcante porque você conseguiu construir uma possibilidade do que você gostaria, ter acesso à informação, ao conhecimento, né? Porque às vezes poderia não ser possível, não indicado, e junto construir que não precisava ser aquele primeiro remédio, direto lá de uma cartela, sei lá, de uma dose mais forte. E eu já tinha uma referência, porque eu faço um tratamento com uma nutricionista metabólica oncológica em São Paulo. E no mesmo instituto já tinha uma médica paliativista que trabalhava com a parte da cannabis, né, medicinal. E aí eu trouxe essa referência, e aí a partir dali eu comecei a tomar o canabidiol por um tempo, né? E foi assim, uma grata escolha, decisão juntas, porque ele foi um curto período, ele supriu o que precisava, e ok, eu não precisei, assim, como diz com outros remédios, desmamar remédio, não tive efeito nenhum, quis experimentar algo que eu considero mais saudável. Então, esse foi um momento marcante. Eu tinha marcado aqui para você algumas coisas mais. Momento marcante, assim, que é sutil, ter uma equipe multidisciplinar falando a mesma língua. Cara, eu achava que isso, assim, era muito longe. E eu já tive o privilégio de ter. Então, em alguns momentos, eu tive, assim, que ir para fisioterapia, tanto chegando na psicóloga, na fisioterapeuta, na onco, e quando chegava na médica paliativista, todo mundo falava a mesma língua. Já sabia o que estava passando, atualizado, a forma daquele momento de chegar. Hora você está mais extrovertida, hora mais introspectiva, hora você tem um desafio maior na mão. Então, foi muito marcante, assim, quando eu consegui perceber, nossa, mas é uma equipe que fala, cara, a mesma língua. E a mesma língua, eu digo assim, mais que técnica. É uma língua, assim, de uma comunicação invisível, sabe? Uma comunicação da observação, da empatia, da escutativa. Porque no dia a dia tu não vai ter com a maioria dos profissionais. Então, isso é marcante. E isso eu vi dentro de uma equipe de cuidados paliativos. Mais algum momento marcante com o paliativismo? Acredito que aquele fato que eu trouxe de conseguir ter clareza para tomar uma decisão. Parece óbvio, mas não é. Você trabalha com muita dualidade no tratamento. E, por vezes, quando você está só com uma médica oncologista, eu tenho uma excelente médica, que ela acaba sendo uma paliativista, porque ela é escutativa, ela é genuína, ela, cara, ela se doa, sabe? Eu sinto, assim, pelo olhar dela, assim, que eu sou um paciente, o mais importante daquele momento, mas ela vai trabalhar naquele eixo do tratamento. Ela não vai ter tempo para trabalhar minhas outras dimensões. Então, assim, por vezes você precisa de uma decisão ou uma orientação, você vai ali até um limite. Aí, quando você pega todo esse repertório junto com a psicóloga e vai na paliativista, que vai te escutar, né? Todo esse teu background ali espiritual, as tuas crenças, o teu contexto de vida, o eco
o ecossistema que você está, como você está naquele momento. Aí a psicóloga já soprou algumas coisas do seu emocional e o psicológico. Ela meio que amarra tudo e contribui assim numa reflexão, numa orientação que dá aquele clique e você toma a decisão acertada. E isso foi o que eu te falei do momento marcante de eu dizer assim, sim, é a hora que eu preciso de alguns meses. Eu preciso ter limite. Então, esse foi um momento bem marcante. E no meu caso, eu vou atribuir onde eu faço tratamento, o médico paliativista atende como psicólogo. Então, eu acredito que é muito interessante. Não sei se funciona assim, mas assim, o médico, ele vai ter ali um limite, né? Ele vai ali detectar, né? Você está com um sintoma. Eu gosto muito assim de um exemplo. Você está com um sintoma físico. Sei lá. Eu vou pegar. Não foi bem que eu passei, mas eu consigo imaginar. Você toma uma nova medicação, você tem erupção cutânea no corpo. E diz a bula que pode ser da medicação. Pode, mas não quer dizer que seja você. E isso acaba assim, meu Deus, duplicando no seu corpo. O médico paliativista, ele vai detectar isso e vai tentar encontrar outras raízes juntos. Será mesmo que é só do remédio ou pode ser uma contribuição de um emocional junto? E aí a psicóloga estando junto, já conhecendo a sua história, como você está no momento, ela vai captar e vai trabalhar daí especificamente aquele fator. E aí junto, nossa, né? Uma equação perfeita, né? Por vezes você pode descobrir, por esse exemplo, que pode ser só emocional. Ou que ele está contribuindo de uma forma que você vai conseguir, quando detecta, você se apropria, né? Você aceita, você consegue aí contribuir para melhorar, né? Às vezes você não tira o efeito colateral, mas você ajuda ele também não avançar. É muito bom ouvir essas histórias de sucesso dentro dos cuidados paliativos. Eu acho que claramente está sendo algo que está contemplando você como pessoa, as suas dimensões, as suas peculiaridades. Teve algum momento em que os cuidados paliativos você sentiu que deixou a desejar, que deixou a bola cair em algum momento, alguma coisa assim? Eu acredito que ainda é muito precoce para eu poder assim responder assim que ele deixou a desejar. Tá ótimo. Aproveitando então essa pesquisa que o Thales resolveu fazer, da sua opinião de como foi, né? Você considera que tinha algum recurso ou informação adicional que você gostaria de ter recebido no momento que você foi diagnosticada com metástase? Uma coisa assim que não te passaram, mas que hoje em dia você sabe, talvez se você soubesse antes teria sido mais suave essa parte do tratamento. Pensando aqui, acredito que a doutora poderia ter agregado que poderia já ter os cuidados paliativos desde aquele início. Mas é assim, é uma opinião para somar, para agregar. Eu não tive essa informação ali, mas a equipe também, onde eu sou atendida, também estava se formando. Então, não posso dizer que eu não tive só por falta, né, de conhecimento, assim. E até onde eu sei, a minoria dos locais que tem equipes de cuidado paliativo estão em formação, né? Então, assim, daqui para frente, eu acredito que um paciente que recebe a notícia de metástase, o doutor, né, o principal doutor, provavelmente um oncologista, deveria dar acesso a essa informação. Não pronta, não estimulando, mas direito à informação. Olha, existem os cuidados paliativos, e só que vai depender muito do contexto de cada local, né? Mas dar acesso à informação. Acredito que isso sim, tá nas mãos do médico. Até fazer a pergunta: você sabe que são cuidados paliativos?
Porque essa pergunta muda tudo, tá? Eu posso dizer assim para vocês por experiência. Quando eu decidi numa médica paliativista, e aos poucos, daí depois, claro, né? A família soube, contei sim, com a naturalidade para os amigos, era perceptível a cara de desconforto do outro, a sensação que eu tinha. Não sei o que o outro sente. E aí ficava, eu tenho a impressão que ficava assim, entalado, do tipo assim, tá acontecendo algo a mais? Tipo assim, tá aí a sobrevida? Tem alguma coisa estranha? Porque cuidados paliativos são associados à terminalidade da morte. E não é verdade, né? O que acontece, ao meu ver, é que por não ser muito difundido ou não ganhou ainda a amplitude necessária desse tema, quando aparece na mídia, geralmente é um tema que aparece vinculado a personalidades. E aí, quando aparece, né, aquela chamada na manchete, fulano de tal está sob cuidados paliativos, já é na terminalidade. Mas por que é na terminalidade? Talvez porque só noticiaram na terminalidade. Ou, o que muitas vezes é até pior, a pessoa descobre já numa fase que é terminal. Então, assim, se a gente leva a informação que cuidado paliativo é direito de qualquer pessoa, quando tem diagnóstico de uma doença grave, tudo muda. E acredito que dá para gravar de uma forma muito fácil. Assim, cuidados paliativos se referem à qualidade de vida e não duração da vida. Sabe? Se a gente grava isso, a duração da vida nem a gente sabe. Cuidados paliativos não têm poder sobre a duração da vida. Agora tem poder sobre a qualidade de vida. Toda, plena, total, se a pessoa está aberta. E são muitos exemplos, assim, como a gente falou, por exemplo, do espiritual, né? Vocês conseguem imaginar uma cena, assim, que vocês estão, assim, que, né, já numa fase, assim, mais avançada, tem que tomar uma decisão no hospital, e aí, de repente, você não está em condição, tal, tem que chamar o familiar, um decide uma coisa, a família não se entende, começam os conflitos, porque muitas vezes estão relacionados a crenças pessoais. Aí alguém tem que decidir. Quem decide? Aí por vezes é pela religião, um quer fazer como que é, o desejo do paciente, mas na real nem sabe o desejo do paciente. Aí a família entra num conflito, às vezes, meu Deus, né, assim, muito maior, às vezes geram assim, né, a gente escuta muito até brigas, ou muitas vezes deixa até o paciente numa situação difícil, né? Eu já ouvi um relato assim de alguém próximo que era assim, o cuidador da família falando para a médica assim, doutor, mas ele está assim, não melhora porque, tipo assim, deveria ter entregue mais a vida a Deus. Né? Como se a doença tu não vai ter a cura porque você não procurou da forma que o outro acha, ou que a sua fé não foi suficiente, como se você quisesse estar ali. Então, com os cuidados paliativos, desde o início, você tem a oportunidade de a sua família ser atendida junto, porque ele se estende aos familiares. Porque olha como eu também, como vocês estão me vendo, é assim que eu encaro, né, a vida. Então, por vezes, por não me verem naquele mito também, né, que o paciente oncológico está sempre careca, está sempre magro, está sempre cansado. Nossa, gente, eu invisto muita energia, assim, 4 horas do meu dia eu invisto, assim, pela nutrição, pela atividade física, pelas práticas, as terapias, né? Eu busco esse bem-estar. É como assim, sabe, um trabalho, você fala, ok, hoje check, check, check. É medicamento, sabe? Às vezes não quero, mas adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Não é o que a gente quer. Então, assim, eu acredito que às vezes por me verem, assim, nessa boa disposição, muitas vezes, assim, as pessoas também não encaram, assim, que eu tenho a doença. E muitas vezes eu também estou precisando de apoio, né? De ajuda. Então,
Quando você começa com os cuidados paliativos e falar um pouco, como eu dei o exemplo da família, aos poucos, inserindo isso. Olha, estou em cuidados paliativos, não é a morte. O câncer não é a sentença de morte, pelo menos no meu caso agora. Olha, cuidados paliativos é vida, não é morte. Eu estou procurando mais vida. Muitas vezes querem me escutar, muitas vezes eu noto que só escutam rapidamente, fogem do assunto, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou introduzindo temas porque eu não gostaria que lá no leito do hospital acontecesse essa história que eu contei. Inclusive, agora eu já estou tão amadurecida que agora eu pedi para fazer aquele memorial vital, que é onde você coloca as suas vontades. Então, eu já antecipei isso para minha família que eu estou fazendo. No primeiro momento foi eu mesmo, os olhares, tipo, para quê? Que assunto é esse? E aí já estou nessa construção com a médica paliativista, né? Cada item, a forma que é ser, para evitar mesmo isso lá, né? Lá no final, que eu disse, pode ser dias, meses, semanas, talvez nem use. A medicina está aí, né? Mas eu tenho entendimento que, cara, quando você tem toda essa clareza dessas diretrizes, é tão libertador, vocês não imaginam, assim, sabe? É libertador. E outro ponto, quanto mais eu falo em morte, mais eu vivo. É como eu falei em algum momento, eu não romantizo a doença, eu não romantizo a morte, que é natural. Ficar falando, eu não sou uma pessoa sem bom senso, que vou chegar numa roda de amigos, você está curtindo lá, sair e ficar falando da doença ou da morte, ou até mesmo dizer a morte é natural. Não vou fazer isso. Agora, diante de oportunidades e de contexto, e quando estão falando sobre mim, eu quero ser escutada no meu direito de falar. Eu não posso oprimir. Eu tenho essa espontaneidade para falar sobre câncer, sobre vida, morte, metástase. Eu não vou falar diferente com as pessoas. Como se eu atraísse a morte, entendeu? Tá falando de morte atraindo? Não estou atraindo. Inclusive, toda vez que eu penso assim, poxa, a única certeza da vida é a morte, e eu me aproximei, digamos, por uma doença, ela me lembra todos os dias que eu tenho que viver melhor cada dia. Alguma coisa, né? Esses dias eu até também expliquei para uma amiga, assim, quando a gente diz assim, tem que desacelerar, né? Tem que viver melhor, tem que viver bem hoje, dentro do seu contexto e da sua escolha e decisão, né? Talvez, eu acredito, assim, ó, que não é desacelerar para todo mundo. Eu acredito que, assim, escolher algumas prioridades nesse mundo veloz e coloca intensidade. É difícil, eu digo para os médicos assim, ó, não pede para eu desacelerar tanto, não é da minha personalidade. Há 40 e poucos anos. Agora, eu aprendi a ter limite nas escolhas, porque eu queria fazer tudo. Tudo bem feito com perfeição, ainda ser a cereja do bolo, né? Então, não dá. Então, agora, uma parte de tratamento, uma parte isso. Continua intensa, sabe? Mas, assim, é escolher o momento. Talvez para o outro é desacelerar, para o outro é escolher. Nossa, né? Vocês aí, né? Daqui a pouco vão para uma residência, assim, nossa, vocês vão ficar aí 12, 14, 16 horas. Mas se os olhos estão brilhando, é isso. É sobre isso. Não é sobre desacelerar para todo mundo, vai ali meditar. Não, não é isso. É o que faz sentido. Eu me tornei mais seletiva, mais consciente, mais seletiva e mais coerente comigo. Eu acho que passa por aí, sabe? Como advogar mais essa questão de cuidados paliativos para parentes, né? Que você contou pra gente a questão de que você tinha inicialmente tido contato com os cuidados paliativos por causa da sua mãe, né? Eu queria pegar um pouco dessa perspectiva em como que seria abordar para parentes, né? Desmistificar, assim, pelaquela pergunta simples: você sabe o que é cuidados paliativos? Não sei. Você sabia que é desde o início que você pode ser tratado de uma doença grave? E dessa forma, ir trabalhando com o familiar e o profissional da saúde introduzindo, sabe? Assim, igual palavra-chave, eu acho que é por aí, sabe? Que vai disseminando, assim, que você não vai falar da morte, você vai falar da vida. E aí você vai associar essas palavras, né? Cuidado paliativo é dar mais vida. Ponto final.
Eu acredito que a gente pode disseminar aí dessa forma, assim, advogar nesse sentido, sabe? Sem uma imposição, assim, para o outro. E eu acredito que vai despertar algo, porque em algum momento a gente vai precisar, para a gente ou para alguém próximo, familiar de cuidados paliativos. Emanuele, você comentou com a gente que teve que passar, né, por uma mastectomia. É, você pode falar pra gente um pouquinho sobre como que foi esse procedimento? E o depois dele também, né? Eu fiz em 2018, logo que eu fiz a mastectomia, eu já coloquei um expansor, que eu acredito que é um avanço, né, nos últimos anos, quando a gente lembra da mulher que tinha câncer de mama, não sei precisar, 10, 15 anos, que você tinha até aquela imagem mental que você ia sair, né, sem o seio ali, né, praticamente ali decepada, e então eu já saí com um expansor, né, e ele tem aqui, eu não consigo mostrar, né, não posso tirar, mas ele tem aqui uma válvula, eles iam enchendo devagar esse expansor, e durante o processo dessa prótese, pode ser que em algum momento você precise trocar. Pode ser que você passe por um encapsulamento ou uma ruptura do silicone. O encapsulamento pode vir por uma pós-radioterapia. E eu, depois de 4 anos, comecei perceber essa parte do encapsulamento e a mama começou a vazar, que foi no último ano. E era intracapsular, então eu fui monitorando nesse último ano, porque como estava tendo as metástases, eu não podia fazer a cirurgia, porque para fazer a cirurgia você precisa suspender a medicação. Então eu precisava ter um quadro estável. Nesse momento, felizmente, recebi aí um PET scan de um quadro estável, todos os órgãos estão em remissão, as células estão dorminhocas e assim fiquem. E nesse momento eu estou me preparando aí para uma cirurgia, dia 25 de outubro, para trocar daí essa prótese para uma prótese definitiva. Eu queria ter uma ideia de o que você estava sentindo assim durante esse processo. Eu não faço a menor ideia do impacto psicológico que deve ser esse processo como um todo, né? Tá. Mas, Vou ver se eu consigo atender a tua pergunta, né? Eu acho que começa lá com a notícia, 2018, você está com câncer de mama. É inevitável, assim, quando o médico te fala assim, você imagina o seu seio, e ele fala assim, vamos fazer uma mastectomia. Nossa, vem uma... Não sei de onde vem esse registro mental, assim, nossa, vamos tirar o seio, vou arrancar o que entra no lugar. Como vai ficar a minha feminilidade? Como vai ficar a minha sexualidade? Como que eu vou me sentir? Eu só tinha perguntas mentais, assim. Eu pensava, tá, e agora eu vou tirar tudo certo. Ele falou que já posso colocar um expansor, já sai dali com silicone, mas como que vai ser esse novo seio? Como que vai ser a sensibilidade? Como que vai ser a dor? Nossa, esse objeto estranho. Ele passa por muitas dimensões. Ele passa assim. Olha, eu não sei dar a dimensão de tudo isso. Eu confesso a você que ainda após 5 anos, de vez em quando, cai a ficha assim de um aspecto diferente. Eu lembro assim que no início eu sempre gostei mais de tomar banho com luz indireta, pouca luz para ir relaxando assim. Mas eu notei que umas fases depois que eu coloquei assim, eu queria tomar banho no escuro. Assim, deixava a porta entreaberta, sabe? Assim, né? Vinha a luz indireta. Mas olha o que estava por trás disso. Demorou na terapia para eu entender assim que eu não queria me ver. Embora eu achava que não tinha problema me ver. Você ficava na frente do espelho, mas eu não ficava muito tempo, sabe? Era assim, meus banhos eram rápidos, eu me vestia rápido. E eu já não estava ali meio no escuro, como eu falei. Então, assim, eu não fazia mais questão de ir lá para frente do espelho. E eu acredito, assim, que eu coloquei, né, já essa defesa, assim, eu vou agir com o racional do que o emocional.
Eu não cheguei a ter, assim, frustração, raiva, me culpar. Eu não tive baixa estima, sabe? Mas teve que ser construído, né? Ali, eu tinha outras questões intrínsecas que era como que eu descobri o câncer? Eu estava querendo ser mãe e o peito inchou. E eu achei que, opa! E aí eu cheguei lá, eu vi a notícia de um câncer. Então, eu já tinha. Nossa, eu já tinha essa outra notícia antes. E eu demorei mais tempo, né? Essa nova geração a gente vai deixando para depois. É como se planejasse a hora que você quisesse. Então, será que eu posso ter? Nossa, mas e agora? Porque assim, ó, tem determinado tipo de câncer que é só o quadrante, né? Ele só tira assim, né? Uma região. O meu não, era tudo. O ducto mamário estava todo tomado pelo câncer. E eu pensava, nossa, mas isso quer dizer que eu não posso ser mãe? Que eu não vou poder amamentar? Eram muitas perguntas, e aos poucos, sabe? Porque ser mãe não é só o ato de você dar a mamar e gestar, você pode maternar, né? Claro, isso é uma visão lá de 2018. Depois, com as metástases, vamos lá, né? Eu tenho que salvar a minha vida, né? Agora isso já é bem resolvido, e até porque a origem é hormonal. Então, eu não vou cutucar hormônios, né? Então, passo por tudo isso, sabe? Mexe emocional, psicológico, familiar, né? Enquanto casal, eu não tenho vergonha em dizer assim, eu tive uma excelente prótese, assim, né? Mas não fica igual, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho um seio P e um M, um é duro, mas assim, meu, um silicone, um objeto estranho, quase uma bola que colocaram ali, e o outro é o meu natural. Um tem sensibilidade, o outro não. Então, assim, para uma mulher, né, tem que lidar assim, cara, com muitas questões para você se olhar e dizer assim, ó, tá tudo ok. Que bom que eu tenho essa condição de colocar prótese, né? E aí, mas passa muito, assim, pela questão, assim, do feminino, né? E da sua sexualidade também, e como que vai ser. Depois você entende, assim, é minoritário no processo. E no meu, em específico, como foi avançando a doença de uma forma que hoje eu vejo a mastectomia, é só mais uma mastectomia, né? Mas porque foi o que eu passei e foram vindo coisas mais desconfortáveis para eu enfrentar, outros desafios, né? Então, é isso. Assim, não é fácil, sabe? Passar por isso, assim. Aí vem outras questões, né? Depois, assim, a forma como você vai lidando, e os médicos, vocês vão passar por dilemas e saber a hora de passar a informação, né? Vocês provavelmente não vão passar tudo junto, vai sentir o momento. Chegou o meu momento agora que já agora se cogitam fazer cirurgia nos ovários e, sabe, aos poucos, assim, mexendo em outras partes, tudo para diminuir a possibilidade, né, de ter as células cancerígenas andando pelo corpo. E, e é isso. Então, para finalizar todo esse papo que a gente está tendo, a gente tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para ver como que é a visão de cada um. Como você mesma nos disse, cuidados paliativos nos ensinam sobre qualidade de vida. Eles ensinam sobre como viver a vida. E considerando tudo isso, o que faz, na sua opinião, a vida valer a pena? Gente, tem coisa melhor do que viver? Olha só. O que faz valer a pena? Os olhos brilhando de quem você ama. Parar e tomar um café sem pressa. Gente, eu adoro café. Das boas risadas. Vale a pena, né? Por exemplo, agora nessa jornada oncológica, quando eu consigo impactar a vida de alguém, cara, quando eu consigo, assim, ser ponte para uma pessoa, sabe? De amorosidade, né? De
já valeu muito a pena, sabe? Então, é isso, viver vale a pena, né? E aí, todas essas oportunidades aí que a vida nos traz, né? Tanto para explorar, então, diria assim que só respirar já vale viver a pena. Muito obrigado, viu? Foi sensacional ter essa conversa. Tenho certeza que essa parte que você falou de marcar a vida de alguém, você acabou de fazer aqui agora com muitas das pessoas que estão ouvindo, conosco mesmo. E a gente não tem nem palavras para te agradecer por você ter tirado esse seu tempo para vir aqui conversar conosco sobre toda a sua experiência. É assim, riquíssimo ter esse papo com você. Nós te agradecemos muito, muito mesmo. Estamos muito felizes de você ter vindo participar. Eu que agradeço imensamente. Dizer que, né, assim, é tão importante a gente ter um espaço para falar sobre a jornada oncológica, porque a gente é muito mais do que as notícias ruins, né? A gente é muito mais, né? A gente tem aí uma biografia, né, antes de toda a biologia e desse cenário que se coloca aí como um paciente metastático. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Quero me deixar aí plenamente à disposição de vocês para voltar nesse canal. Já desejo sucesso para vocês. Se alguém aí, né, tiver interesse em conversar comigo, pode me procurar pelo Instagram. Eu acho que talvez é o mais fácil para dizer. Eu estou como Manu V. Torres. E eu tenho ali um início ali de uma conversa num perfil que é Radar sobre a Vida. Então, assim, fico totalmente à disposição. Aí no que eu puder ser útil, no que eu puder aí acolher alguém, né, ser uma ponte de informação. E aí, para vocês, né, especificamente aí do projeto Palio, quero ler aqui um trecho que eu separei, do livro, então, da Ana Michele Soares, a Ana Mi, que é Enquanto Eu Respirar. E é mais ou menos assim. Vai facilitar aí o nosso entendimento sobre cuidados paliativos. Os saudáveis pensam em como querem morrer, num futuro muito distante. Os doentes pensam em quanto querem viver. E nós, paliativos, em como viver intensamente até lá. É isso, sobre isso. Ah, tá bom, não, ele... Eu faço pra você, então, Thales, vou te ensinar. Thales, você tava falando ali sobre... Agora ele vai me desconcertar. Ó, vou olhar. Eu esqueci que não tá muito aqui. Nós não somos os profissionais de saúde responsáveis pelos casos dos pacientes apresentados aqui. Não possuímos nenhum vínculo institucional com os pacientes entrevistados nesse podcast. Nosso envolvimento se limita apenas ao contexto dessa conversa, onde temos a honra de ouvir e compartilhar as histórias expostas voluntariamente por eles. O objetivo do nosso podcast é puramente educativo, baseado nas experiências compartilhadas por nossos convidados. Nós aconselhamos os ouvintes a procurar aconselhamento médico de profissionais qualificados para quaisquer questões de saúde. E nós agradecemos por nos acompanhar nessa jornada de aprendizado.